Vamos nos colocar em pé. Eu quero ler só 2 versículos. Daniel 1, verso 17. Diz assim: Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Pula lá para o 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Amém. Vamos orar? Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. Ore por essa palavra, ore por sua vida. Não espere eu orar, ora você nessa manhã sobre essa palavra. Senhor, o Senhor sabe o que nós viemos fazer aqui nessa manhã. O Senhor conhece nosso coração, a nossa vida. O Senhor sabe se nós entramos aqui com sono, cansado, se nós estamos preocupados com alguma coisa, o Senhor conhece. A verdade é que todos nós viemos aqui porque nós precisamos. Alguns de nós acham que não precisam, que vieram por um rito religioso, mas o Senhor sabe o quanto nós precisamos da Tua voz, da Tua direção, da Sua palavra. E nós clamamos nessa manhã que a Sua palavra, enquanto estiver sendo ministrada por mim, o Senhor possa agir, Espírito Santo. Agir no meu coração e no coração daqueles que estão ouvindo. E no final de tudo, o nome de Jesus seja glorificado e as nossas vidas possam mudar e ficar parecidas um pouco mais com a pessoa de Jesus. Fala conosco nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Dê uma palavra de incentivo a ela. Ainda não convida ela para almoçar, espera o encerramento da palavra. Aleluia. Irmãos, há mais ou menos 2 semanas atrás, ou 3, eu fui a Campinas, fui fazer algumas coisas, mas uma das coisas que eu fui fazer foi conversar com um pastor amigo meu, de muitos anos, por algumas coisas que ele está passando na vida, no casamento, no ministério, enfim. E no final da conversa ele me fez uma pergunta. Ele falou assim: você acha que eu devo trocar de carro? Eu falei assim: mas como assim? Que isso tem a ver com a conversa? Ele falou: não, porque as meninas estão crescendo. Irmão, homem, quantos homens casados aqui? Solteiro também aqui. Gente, homem quando decide trocar de carro, irmão, eu vou dar um conselho a você. É melhor você apoiar. Porque homem quando fala assim, eu vou trocar de carro, quando ele começa assim, falar para você, você viu aquele carro? Mas você viu o carro do irmão? Que carro bonito, né? Ah, não sei, esse carro tá fazendo barulho, eu não sei, sabe? Irmã, quando o homem começa a fazer isso, você pode falar assim: tá, meu filho, tá abençoado, muda de carro, já. É melhor você apoiar. Por quê? Porque eu não sei dizer se isso é uma coisa de Deus. Os homens, vocês acham que isso é de Deus? Né? Tem irmão querendo trocar de carro aí, ó. O irmão Wilson que pode te ajudar aqui, ó. Carro é com ele, ó. E ele falou isso comigo. E na hora, irmão, eu fiquei pensando, sabe, Senhor, o que eu falo para esse homem? Porque o que ele quer ouvir, eu posso falar. Né? Não, mudei de carro, tá tudo certo. Ele vai resolver com a esposa. Mas eu fiquei pensando que por trás da palavra dele havia uma preocupação. Qual era a preocupação? A preocupação era com a situação que nós estamos vivendo, né? Eu não sei se ele me queria como um profeta, eu não sei. Mas eu disse para ele uma coisa que eu vivo. Eu disse para ele: olha, eu não me movo, principalmente nesses dias, por aquilo que a economia está dizendo.
Eu me movo por aquilo que o Senhor está falando ao meu coração, aos meus líderes, à minha esposa. Eu me movo nesses dias por aquilo que a palavra está dizendo, por aquilo que os céus estão anunciando. Eu não me movo por aquilo que está acontecendo na economia do nosso país. O que é isso? Talvez um nível de intimidade, de maturidade, mas eu penso que uma autoridade que Deus tem confiado, não só a mim, mas eu quero que você entenda que isso também é para você. Uma outra situação que aconteceu, eu estou contando essas coisas para você entender algumas coisas, né? Eu tenho uma avó que deve estar, porque ela fala uma coisa e as minhas tias dizem outra, né? Vamos imaginar que ela está com 100 anos, ela está acamada, ela não enxerga mais, ela consegue falar, mas ela depende de tudo, há muitos anos ela está assim. E essa semana, hoje é domingo, eu acho que na quarta-feira mais ou menos, eu estive nessa ida minha a Campinas, eu estive com ela fazendo uma visita, e apesar da demência, ela ouve a minha voz e ela sabe quem eu sou. Ela fala, é Clodoaldo. Ela não é baiana não, viu? Não dá risadinha não, porque ela não é não. É que ela é nordestina mesmo. Ela conhece a minha voz, ela sabe quem eu sou, mas ela não tem mais. E a minha tia me manda uma mensagem, acho que quarta-feira, e a mensagem da minha tia é assim: olha, nós já assinamos um documento aqui na UPA, os médicos já disseram que está parando os órgãos, que não tem muito o que fazer, que vão trabalhar para amenizar. Você já conhece essa história, você sabe como é, ok? Eu recebi a notícia e já o olho lacrimejou, né? E você já começa a se preparar. No final do dia, criei coragem e liguei para minha mãe, afinal de contas é a mãe dela. E fui falar com ela, tá tudo bem, mãe, como é que a senhora está? Não, eu estou bem. Falei, a senhora esteve com a avó? Eu estive, fiquei com ela um tempo lá, ela comeu bastante sopa, dei sopa para ela comeu, conversou comigo, tomou bastante suco e ficamos conversando. Eu ouvi a conversa da minha mãe e eu fiquei pensando, falei, tem uma incoerência aí, bispo, porque uma diz que, né, dentro daquilo que ela ouviu dos médicos, ok? A outra diz que esteve com a mesma pessoa e diz assim, ela, lógico, ela não está bem, mas ela está nessa situação. E aquilo incomodou meu coração. E eu fiquei pensando, sabe, o que é que os céus estão dizendo? O que é que os céus estão dizendo para essas situações? O que está acontecendo? Eu olho para 1 Samuel 17, verso 41, 47, e vejo Davi diante de Golias. Todas as pessoas com medo de Golias. Mas um menino, no meio de toda aquela multidão, resolve, alguns dizem que ele resolveu por aquilo que ele ia receber. Para mim, não muda. O fato é que ele resolveu, ele criou coragem, e ele vai diante de Golias, um homem de aproximadamente 3 metros de altura, e ele, um menino, ele vai conversar, escuta o Golias, quem que você pensa que você é? E Golias traz algumas palavras ofensivas. O que eu sou para o menospreza Davi, no coração e nas palavras, diante de um menino. Ele desafia todo um povo, todo um exército famoso, temido, e esse exército envia um menino. E ele fala assim, cara, quem que você pensa que você é? E Davi fala assim, olha, não é sobre mim, não é contra mim, não sou eu que vou contra você, mas é o Senhor dos exércitos. Autoridade e promovida de quem sabe quem era. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre essa
identidade. Eu não quero falar sobre identidade, mas é uma identidade posicionada que gera em nós uma autoridade, que já está em nós, pelo Espírito Santo. Se você é um crente, nessa manhã, o Espírito Santo já habita em você. E no meu coração, irmãos, eu sinto de Deus que pessoas nessa manhã vão romper em algumas áreas, sabe? Enquanto orava, eu sentia o espírito de prostituição saindo de alguns, eu sentia enfermidade saindo, eu sentia problemas familiares sendo resolvidos. Por quê? Pelo posicionamento seu nessa manhã, porque já não é sobre Deus. Se eu pudesse aqui fazer um teatro aqui, eu colocaria uma pessoa aqui na minha frente e eu representaria nós. E a cada passo que nós damos, o Senhor vem. E quando há uma junção da vontade do Senhor, que já habita em nós, com a nossa fé, com o nosso posicionamento, isso gera uma autoridade no mundo espiritual, irmão, como se fosse uma bomba explodindo e resolvendo aquilo que precisa ser resolvido. Mas isso precisa passar por uma postura, um posicionamento seu nessa manhã. Não sei se você percebeu, mas nos cânticos nossos hoje nós falamos muito sobre quem é Jesus, sobre o nome de Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus vai romper algo na sua vida nessa manhã. O livro de Daniel foi escrito mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E o contexto, o que estava acontecendo aqui, bispo? Nabucodonosor assume, olha comigo o verso 1 e 2, por favor. Daniel 1, verso 1 e 2. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. E aí ele começa a discorrer o que estava acontecendo ali. Era da Babilônia dominar, usufruir e destruir todas as coisas. Os povos, as situações, aquilo que chegava para eles. E eu fiquei até pensando, por que é que alguém, por parte do inimigo, conquista tantas coisas boas, a terra, a escravidão do povo, a liberdade do povo, e quer mexer nos utensílios da casa de Deus? Por que é que o inimigo quer, da casa de Deus, tirar essas coisas e levar para a casa dele, do Deus dele? Por que é que o inimigo mexe nessas coisas? Porque todo o seu trabalho, toda a sua movimentação, irmãos, é para tirar de Deus aquilo que o agrada, aquilo que o adora, aquilo que o reverencia, aquilo que faz com que ele seja exaltado. E essas coisas que estavam no templo colocadas, todas elas foram uma instrução do Senhor. E é por isso que a nossa vida ela é tão desejada e preciosa, no sentido de eu quero, pelo inimigo. É por isso que o inimigo, aqui representado por Nabucodonosor, desejou tanto essas coisas e as vidas. Obviamente que a gente vai ver que o Senhor o entregou, ok, mas o que ele faz? As ações que esse Nabucodonosor tem com relação às vidas e às coisas do Senhor. Não pense, irmãos, sabe, a Bíblia diz que nos últimos dias o pecado vai aumentar num nível tão grande, irmãos, que nós não vamos conseguir suportar. E quando a igreja for arrebatada, então não tem mais condição humana de sobreviver a tudo isso. E nós estamos vivendo dias onde essas coisas só têm aumentado. Se você ficar vendo notícias, reels, TikTok e se enchendo
dessas notícias ruins, você vai ver que no final do dia dá vontade de morrer, porque é só coisa ruim. Não espere desse mundo coisas boas, não espere de Nabucodonosor um reinado bom a favor da sua vida, salvo se o Senhor exercer autoridade através da sua vida. Por quê? Porque quando Deus se move, quando Deus se movimenta, quando Deus usa a nossa vida para exercer autoridade, seja naquela época ou seja nessa, alguma coisa vai acontecer. Irmãos, é engraçado que o que aconteceu aqui já havia sido profetizado. Isaías profetizou, Abacuque profetizou, Miqueias profetizou sobre o que iria acontecer. E mesmo assim, o povo não se preparou ou não se arrependeu para evitar tudo isso. Sabe que o que eu percebo é que Deus preferiu, preste atenção que isso parece ser simples, mas isso é forte. Deus preferiu ver seu povo cativo no meio de pagãos, sendo cativo por um povo pagão, do que ver o seu povo na sua terra se misturando, recebendo influência de um povo pagão. Vou repetir, Deus preferiu ver o seu povo cativo por um povo pagão, ou seja, um povo pagão prendendo o nosso povo, do que ver o nosso povo na sua terra recebendo influência desse povo pagão. Tamanho zelo que Deus tem por seu propósito, por seu plano, por todas as coisas que tem para a nossa vida e tinha para o povo de Israel. No meio de tudo isso, você vê Daniel surgindo. Como é que surge Daniel na história? Vamos lá para o versículo 3, por favor. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Verso 4, preste atenção que ele não mandou buscar os mais ruins. Olha o que o inimigo mandou buscar. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutor em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Por que é que ele não mandou buscar o mais forte? Por que é que ele não mandou buscar o mais bonitão? Como lá, quando Samuel foi ungir o rei Davi, o seu pai Jessé manda o mais bonito, o mais vistoso. O Senhor fala, não é assim que eu trabalho. Por que é que o inimigo tem esse mesmo conhecimento? Porque quando se fala de cultura, irmãos, existe uma frase, né? O que muda um país? Nós cremos que é a presença do Senhor. Mas a educação, a cultura, ela muda um país. Se nós conseguirmos trazer, implantar, ministrar a cultura do reino de Deus, a nossa cidade, a sua casa seria diferente. Como assim? Vou te dar um exemplo. Imagina que nos seus negócios você queira interromper a corrupção. E você se posiciona e diz assim, não, a partir de hoje eu não aceito mais isso. O que vai acontecer? Provavelmente você vai perder os seus contratos ou o seu cliente. Trouxe um problema para você? Trouxe. Mas você estabeleceu o reino. E uma vez que você estabelece o reino, o rei deste reino começa a assumir os seus negócios. É diferente. Então, Nabucodonosor queria trazer uma cultura, um ensinamento para estes jovens,
Por quê? Porque teoricamente eles teriam muitos anos de vida e eles poderiam influenciar, eles aprenderiam a cultura dos caldeus e levaria essa cultura para onde? Para influenciar suas casas, suas famílias. Porque eles tinham conhecimento, tinham cultura, tinham sabedoria, tinham tudo isso. Eles só precisavam saber aquilo que Nabucodonosor queria que eles soubessem. O inimigo não brinca, irmãos. Talvez nesses dias, na sexta-feira nós estivemos em Ribeirão com alguns irmãos aqui da igreja para vermos uma peça de teatro chamada Jardim do Inimigo. E a pessoa que representa o inimigo falou com todas as palavras possíveis e no final explicando a peça que o inimigo trabalha na nossa mente. Porque é que a depressão, ela é nos nossos dias uma doença que talvez já virou até um mimo. O que você tem? Ah, eu tenho depressão. Você acha até bonitinho. Tá depressiva. Tá depressivo. Por quê? Porque é algo que é a doença da moda. E eu não estou menosprezando quem tem, ok? Por quê? Porque nós tivemos casos na família, gente, nós sabemos que não é fácil. É difícil. Eu estou dizendo o tratamento, o posicionamento que nós às vezes damos para algumas coisas que são colocadas, que são aceitas por nós, que faz com que eu esteja tão ansioso e estar em algum lugar ou em alguma situação ou em algum momento que ainda não aconteceu, mas eu já fico tão ansioso que eu não consigo no presente me controlar. Deixa eu dizer algo para você controlar a tua ansiedade. Você não tem poder de deixar de estar aqui hoje para viver a segunda-feira. Mas deixa eu te dar uma notícia. O teu Senhor já esteve lá. Se a nossa segunda for acontecer, foi Ele que fez. E Ele tem poder para cuidar da sua segunda-feira. Então não esteja ansioso. Controla a sua alma. Diga para a sua alma: alma, aquieta-te. Acalma dentro de mim. Ah, mas bispo, não tem problema, Ele já esteve lá. Muitas coisas que nós vivemos nos nossos dias, irmãos, elas são uma distorção daquilo que Deus é. Nabucodonosor quis mexer com tudo isso para poder complicar mais a vida de Israel. E no meio disso surgem 4 homens de Deus. Pastor Marcelo, não sei se ele já saiu do ITR, está aqui, trouxe uma ministração uma vez para nós, explicou para nós a mudança dos nomes, o significado dos nomes, por que eles mudaram de nome, e eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a autoridade que eles utilizaram quando surgiram essas coisas. Veja comigo, por favor, o capítulo 2. No capítulo 2, o subtítulo lá em cima do capítulo 2, a minha Bíblia diz assim: Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. A Bíblia diz aqui que Nabucodonosor já havia selecionado os 4, destacado os 4, para poder trabalhar para ele, para poder ser pessoas da sua confiança. Só que no meio de tudo isso ele tem um sonho. E o seu sonho era tão ruim e tão para ele novo, que ele não estava sabendo o que fazer com este sonho. E ele chama as pessoas da área, as pessoas que deveriam trazer uma revelação para ele. Versículo 1: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito.
Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu-lhe o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Verso 7. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. As pessoas foram convocadas. Eu quero saber o que é que está acontecendo, fala para mim. E aí, irmão, deixa eu tranquilizar seu coração. O onisciente, o onipresente e o onipotente é o Deus que você serve. Só existe um, e Ele tem nome. É o Deus da sua vida, aquele que morreu por você. Magos, vocês não sabem o que eu sonhei? Como assim vocês não têm poder para saber qual foi o meu sonho? O que foi que eu sonhei essa noite? E eles começaram a dar aquela migué, né? Não, fala para nós que nós vamos interpretar. Conta para nós. E Nabucodonosor disse: eu não vou falar. Se vocês vão realmente cumprir nesses dias a autoridade que vocês têm, quem diz que vocês dizem que vocês são, então vocês vão falar qual foi o sonho e vão trazer a interpretação. Por quê? Porque é isso que se espera quando nós nos posicionando sendo quem nós dizemos que nós somos. Vocês não dizem que vocês são os magos? Então, contem o meu sonho. Qual foi o meu sonho? Vocês não dizem que vocês têm conhecimento, sabedoria? Então me fala, eu quero saber. Nós não sabemos, mas se o Senhor contar, nós vamos. E Nabucodonosor disse assim: olha, vamos parar com essa conversa fiada. Se vocês não falarem, a coisa vai ficar ruim para todo mundo. Eu vou começar a matar um monte de gente. Irmão, preste bem atenção no que eu vou falar. Se você diz que você é quem você diz que você é, parece a presidenta explicando, né? Nossa ex-presidenta, né? Se você é quem você diz que você é, se você se posiciona e diz eu sou, então as pessoas vão esperar que você age como tal. O que eu sou? Eu sou um pastor, então se posicione como um pastor. Eu sou um professor, então se posicione como tal. Eu sou um administrador. O que você faz? Eu faço administração de empresa, lá na Uniara, lá na Unip. Mas eu não gosto. E por que é que você faz? Porque as pessoas vão esperar que quando você terminar esse curso, que você se posicione como uma pessoa dessa área. Eu faço odontologia. O que você espera dessa pessoa? Que ela se forme uma dentista e ela cuide dos seus dentes. Talvez uma área específica, ok, mas é o que se espera. Nabucodonosor esperava que resolvesse o problema quem diz que tinha. E às vezes as pessoas esperam da igreja um posicionamento, da liderança, de você, talvez os seus filhos, o seu marido, os seus pais esperam de você um posicionamento que você deveria ter por aquilo que você diz quem você é. Não me pressiona. Não pressiona porque eu estou muito pressionado. Não pressiona, não. Ninguém está te pressionando. As pessoas só estão querendo que você exerça tudo isso que você diz que você é. Ou que deveria ser. Ou para com esse teatro. E seja quem Deus quer que você seja. Se você
alguém como o Bispo Alex disse aqui, que vai trabalhar, ajudar na cantina, seja essa pessoa e sirva com excelência. Se você é lá no seu trabalho alguém que só executa e não aparece para nada, execute e faça muito bem feito. Se você é alguém que na sua posição, no seu cargo, deveria exercer liderança como um gerente, como um coordenador, então assuma essa postura. Ah, mas eu não sei, então busque conhecimento, porque as pessoas esperam que você exerça quem você diz que você é, essa autoridade que você tem. Posso ouvir um amenzinho, pelo menos? Eu fico olhando que quando Deus foi preparar Daniel e seus amigos para esse momento, onde o nome dele seria exaltado, um processo aconteceu. O verso 3 e o verso 4 que nós lemos, fala que Nabucodonosor disse assim: olha, eu quero essas pessoas, mas eu vou tratar essas pessoas bem. Eu vou dar a melhor comida, eu vou dar a melhor bebida que eu tenho, eu vou dar o meu melhor para que eles comam, para que eles bebam, para que eles estejam preparados para quando eu começar a usá-los, ou para quando eu for usar para o propósito que eu os trouxe aqui, eles estejam prontos. O que era? Uma iguaria, uma comida do rei. As comidas e as bebidas do rei. E Daniel, na autoridade, você vai dizer assim, mas bispo, que autoridade que Daniel tinha? A autoridade, ele não era Nabucodonosor? Nabucodonosor tinha autorização, porque era rei, para fazer isso. Mas a autoridade do céu, quem tinha era Daniel. E ele disse assim, olha, eu não vou comer. Ele chamou o chefe dos eunucos lá e disse assim, olha, a pessoa responsável por isso, vamos combinar um negócio? Eu vou comer só legumes e beber água. Eu e os meus amigos. E no final desse período que o rei estabeleceu, veja a honra de Daniel, ao lidar com a situação. No final desse período, quando tudo passar, os dias passarem, você faz uma análise. E se você entender que nós estamos preparados para exercer o que o rei precisa, então nós conseguiremos atingir de acordo com o que nós estamos falando. Se nós estivermos errados, nós vamos fazer segundo a vontade do rei. E diz a Bíblia que ao final dos dias, quem se destacou em formosura, em aparência, foi Daniel e seus amigos. Mas, bispo, o rei não falou? Falou. Mas quem tem a autoridade do céu, irmão, é que determina. Preste atenção, não houve uma revolta, não houve uma revolução, não houve uma rebeldia. Eu não vou fazer isso. Você quer saber? Eu não vou fazer. Acaba com a minha vida, me mata, mas eu não vou fazer isso. Não. Ele usou de sabedoria, ele permaneceu dentro daquilo que era esperado dele, de submissão. Se posicionou, exerceu a autoridade e no final dos dias Deus honrou. Então a autoridade, irmãos, ela não tem a ver só com uma imposição. A autoridade tem mais a ver com quem me delega isso, com quem eu sou, do que quem diz que é para eu fazer. Olha eu dando uma de novo. Se o rei diz que eu preciso fazer tal coisa, mas isso não agrada o meu rei, do reino que nós fazemos parte, eu preciso tomar uma decisão. E qual é a decisão? Eu vou ouvir a voz do Rei dos Reis, e essa eu vou seguir. Eu não me movo por aquilo que a terra está dizendo, eu me movo por aquilo que os céus. Se céus e terra estiverem dizendo a mesma coisa,
eu sigo, mas se eu tiver que tomar uma decisão, eu preciso seguir o que os céus estão dizendo. Vou dar um exemplo. Nós, como igreja, não vou mencionar nomes, mas nós, como igreja, pregamos o Evangelho, a palavra, levamos Bíblia, enviamos missionários para muitos países que dizem, aqui não pode, aqui é proibido, se fizer isso aqui morre. A igreja obedece? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o céu disse, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É rebeldia da igreja? Não, é posicionamento. É exercer a autoridade de quem realmente tem autoridade para me dar. Não crie no seu coração algo assim, estou sendo rebelde. Não, você só está obedecendo quem você realmente precisa obedecer. E ele disse, o próprio Senhor disse, obedeça a sua liderança, o seu governo. Aqui mesmo a gente vê que a instituição de Nabucodonosor foi o Senhor que permitiu. Mas isso não é incoerência? Não, isso não é incoerência. Isso faz parte do propósito. Nós achamos às vezes que o propósito preste atenção no que eu vou dizer. Nós achamos que o propósito, não, o sonho, Deus tem um sonho para a minha vida, um propósito para a minha vida. Ok, Deus tem, mas preste bem atenção. O propósito é dele, o sonho é dele. Ele que nos salvou, nos inseriu no propósito dele. Então, se o propósito é dele, tem que ser da maneira dele, do jeito dele. O que ele falar, nós precisamos exercer. O quê? A autoridade de quem me entregou esse poder, esse posicionamento que eu preciso ter. E Daniel se posiciona, e você sabe o que acontece. As coisas acontecem de uma maneira esperada por Daniel, mas contrária a que o rei queria, e está tudo bem. No final, Deus continua no controle, e Nabucodonosor não puniu os meninos por isso, pelo contrário, eles foram escolhidos por isso. E eu queria aqui trazer um ensinamento para você. Nem toda iguaria, comida, oportunidade que o mundo oferece vai ou faz parte do plano de Deus para a sua vida, para a minha vida. Seja ela boa ou ruim. O filho pródigo também recebeu comida. Via as comidas ali. Comida de porco. Mas a Bíblia diz que nem isso ele conseguia comer. Por quê? Porque fazia parte do tratamento do coração dele. Então, não comendo coisa boa, ou desejando comer coisa ruim, mas também não podendo, tudo isso está no controle do Senhor. Você precisa entender que o que está sendo colocado para você, às vezes é uma coisa ruim, e você acha assim, não, é uma coisa ruim. Ruim aos olhos de quem? Eu não preciso passar por isso, eu não preciso comer isso. Não, Senhor, é da sua vontade que eu passe por isso? O teu propósito está nisso? Não, esse é um manjar, esse é comida boa, isso é a melhor que tem no reino. Então, isso é de Deus. Será que isso vai fazer parte do plano de Deus para a sua vida? Essa semana, o Senhor tem levado a nossa empresa para o Nordeste. E eu tenho viajado para alguns estados. E essa semana eu recebi uma proposta igual a do Nabucodonosor, boa, sabe? Uma proposta boa, presbítera Jussara, sem maldade. Venha para cá, venha aqui, trabalha aqui, nós vamos fazer isso, e você vai ser dono disso. Não era maligna no sentido assim, não tinha coisa errada, é trabalho.
com um resultado, fazendo a minha análise, né, um resultado assim bem expressivo, mudaria de patamar a empresa. E eu disse para pessoas, olha, eu não me movo dessa forma. E quem me fez a proposta me conhece, sabe que eu sou pastor, e fala, eu não me movo, mas eu vou orar. Irmão, tem coisa que você pode até orar, mas o teu Espírito, o Espírito Santo que habita em você, já te mostrou, e você sabe que não é para você fazer. Eu disse para ele, ele falou assim, e aí, pensou? Eu falei para ele, orei. É crente desviado, irmão, crente desviado é difícil. Eu falei, eu orei, e o Senhor me disse o seguinte, que eu posso até ajudar você, mas eu não vou aceitar a sua proposta. Você não quer, mas eu estou te oferecendo isso, é a melhor comida, é a melhor bebida, é o melhor cargo, é a melhor casa, é tudo isso, você não quer isso, tudo isso não é muito bom? Não, tudo isso é muito bom, mas você não quer? Irmão, sabe, eu acho que nós estamos numa fase como igreja, ou deveríamos estar como igreja madura, que não é sobre o que nós queremos, é sobre o que Ele quer. Não é sobre mudar de cidade, de emprego, não. É essa a tua vontade? Faz parte do teu plano? Então eu vou. Ainda que seja para algo que eu não queira. Abre comigo, por favor, um pouquinho mais adiante, para a gente caminhar para o fim. Daniel, capítulo 6. O título, né? Se é que dá para dizer que é o título. O escrito em cima do capítulo 6 diz que fala sobre Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário. Dário já era um outro rei. Nabucodonosor já tinha passado. Depois de Nabucodonosor, acho que veio Belsazar, é isso? O pastor Marcelo depois me ajuda. E Dário já era um rei de um outro povo, mas também estava subjugando o povo de Deus. Pareceu bem a esse rei constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Levantou pessoas para poder governar. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. E você conhece a história. Daniel vinha seguindo nessa sequência, desde Nabucodonosor, sendo uma boa pessoa, exercendo autoridade. E quando chega com Dário, não foi diferente. Ele destaca Daniel, diz assim, você vai ser um dos meus presidentes. E o trabalho dele é tão bem sucedido que o povo, os outros governantes ficam com ciúme de Daniel. Diz assim, nós precisamos criar uma cilada para esse homem. Você conhece a história, e a cilada diz o seguinte, vamos pegá-lo dentro da palavra. Dentro daquilo que ele mais preza, o cumprimento da palavra, da sua fé, daquilo que ele acredita. Versículo 5. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram, ó rei, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Meu Deus. Por quê? Por ser um crente,
Por quê? O que Daniel fez de errado? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, o que Daniel fez? O que ele fez? Ele só era crente. Ah, então é por isso que nesses dias você está passando por isso? Sim. Sim. A Bíblia diz que a nossa luta, irmão, não é contra o pai, a mãe, o irmão, mas é contra principados e potestades, Efésios 6:12. Não é contra o homem, não é o homem que está fazendo um plano, não é o pessoal do seu trabalho que está se levantando contra você, não é o fornecedor que não entregou, não entregou a peça, isso é luta. Não, irmão, não é tudo isso, é o que está por trás de todo esse sistema. São principados e potestades que lutam para poder atingir você. E como eles não encontram na sua fé uma brecha, o sistema começa, os principados e potestades começam a trabalhar de uma maneira indireta para que você seja atingido. Mas preste atenção, por que é que eles fazem isso? Por causa da sua fé e do seu posicionamento. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: se na nossa caminhada cristã, você está aqui no seu caminho, na sua caminhada, você não encontrar, ou seja, quando você está no trânsito, né, você está indo e alguém vindo, se você não nesse trajeto, não encontrar com demônios ou com Satanás, não cruzar, né, cruzar no seu caminho com eles, significa que vocês estão na mesma direção. Então tome muito cuidado, porque não é para ser tão fácil assim. Bispo, você já teve que tomar alguma decisão dessa? Já. Nós já perdemos clientes porque nós dissemos: olha, eu respeito o que você quer, mas a ABA é uma empresa cujos donos são pastores, e eu não vou aceitar isso. Então, se você precisa ir embora, muito obrigado pelo tempo que você trabalhou conosco, e foi embora. Mas nós já também exercemos autoridade. Mateus está aqui, trabalha com a gente já há anos, onde pessoas se levantaram para tirar a gente chama de conta, né? A empresa da nossa administração. Já uns 3, 4 se levantaram, todos eles caíram. O que nós fizemos? Nada, nós só trabalhamos e continuamos obedecendo, dizimando, ofertando e fazendo o nosso melhor. Só isso. Daniel, o que você fez de errado? Nada. Espera aí, ele não tem nada, então nós vamos tentar usar a fé dele. Dário, é o seguinte: faz uma lei. Todo homem precisa te adorar, te reverenciar. O Senhor é o rei. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: tem algo desse tipo acontecendo na sua vida? Alguma coisa se levantando contra a sua vida? Versículo 9 do capítulo 6. Por essa causa o rei assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Deus dos céus, diante do seu Deus, como costumava fazer. Que notícia ruim. O que é que eu vou fazer? Vou tomar remédios, vou procurar um empréstimo, Não, eu vou seguir a minha vida. Qual é a minha vida? Eu vou lá no meu cantinho de oração, vou abrir a minha janela que dá acesso a Jerusalém, visão, direção para Jerusalém, e vou continuar fazendo o que eu faço. Sabe por que as notícias ruins, às vezes, elas nos abalam? Porque elas mexem com uma estrutura que não tem fundamento. Balança muito e às vezes cai. Por quê? Porque não tem fundamento. Por que é que Daniel recebeu a notícia, não achou notícia boa, mas seguiu a sua vida? Porque dentro da sua vida já havia fundamento. Qual era o fundamento? Eu vou subir e vou orar. Eu vou para o meu quarto, eu vou para a minha intimidade. E na intimidade eu vou falar com meu Deus, do jeito que eu sempre faço.
buscando, adorando. E eu vou falar com ele e ele vai resolver. E diz a Bíblia que ele fica em paz no seu coração. Eu vou seguir o que meu pai falou. Eu não vou fazer isso. E a história de Daniel, você sabe, na cova, você sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego também foram para a fornalha, você conhece. E tanto na fornalha quanto na cova, os nossos irmãos, os 4, não tiveram problema. Por quê? Porque no meio de tudo isso, diz a palavra, que apareceu o anjo do Senhor. A presença de Deus se manifestou. Na fornalha, eles aqueceram de tal maneira que as pessoas que foram jogar, os 3, quando chegaram próximo, morreram. Tamanho era a temperatura. Mas eles estavam em obediência. Eles estavam exercendo uma autoridade que do céu foi dada. Quem chegou perto morreu e eles foram jogados. Mas diz a Bíblia que enquanto eles estavam lá, surgiu uma 4ª pessoa. A autorização diz o seguinte: vai lá e pode aumentar. Não tinha botão, né? Eu fiz botão, mas não era botão. Aumenta a temperatura para que eles sejam queimados e mortos. Mas a autoridade do céu diz assim: hoje não tem morte aqui. E a Bíblia diz que o 4º homem aparece. Daniel, você não vai adorar? Não, não vou. Eu fui para a minha intimidade, busquei o meu Senhor, meu Deus disse assim: eu não vou fazer isso. Não vai, não vai. Então nós vamos ter que jogar você na cova. Tudo bem. Mas isso daí, não, isso daí é posicionamento de quem sabe que é filho, de quem sabe que o Deus que serve. Mas eu não vai acontecer nada, está tudo bem, Daniel, deixa eu jogar. E a Bíblia diz que Daniel falou assim: olha, enquanto eu estava lá na cova, alguém apareceu e fechou a boca do leão, dos leões. Autoridade. Para encerrar e a gente orar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Eu falei Mateus, é João, gente. João 10. Eu quero ministrar 2 coisas a você nessa manhã. João 10, verso 17. Projetou aqui, por favor. Quem está dizendo aqui? Quem está dizendo? Jesus. Quem está dizendo? Jesus. O que Jesus está dizendo? Vamos ler? O que ele diz? Por isso, verso 18 também. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, Jesus sabia quem ele era e exercia uma autoridade assim sobrenatural. Ele diz assim: olha, ninguém vai tirar a minha vida. Mas espera aí, bispo, Jesus não morreu? Morreu. Não mataram Jesus, mataram. Mas Jesus disse: ninguém tira a minha vida. Parece uma contradição. Ele diz assim: eu entrego. Autoridade. Só que ele diz assim: olha, eu faço isso porque o meu pai, ele associa a sua autoridade dizendo assim: ninguém vai tirar a minha vida, porque o meu pai, posicionamento de filho. Eu me lembro, irmãos, que às vezes que eu ia jogar bola, às vezes eu abusava, dava aqueles dribles, sabe, que o povo não gosta. E alguns maiores, eu sempre jogava já no meio dos maiores, e eu apanhava. E tinha gente que apanhava tanto que a pessoa ignorava e me dava chute, e às vezes me dava soco, e eu pequeno não podia fazer nada. Mas aí, irmão,
o boato chegava aonde? No meu pai. Eu sei que ele vai ouvir isso depois, né? Hoje ele é crente, tá, gente? Mas ele tomado de fúria, de ira, ele ia resolver com a pessoa que fez aquilo. Por quê? Porque, irmão, pai nenhum sabe que o filho está sofrendo, ou que o filho apanhou, ou está apanhando, ou está num processo de morte, finge indiferença. Pai que é pai, não deixe isso acontecer desse jeito. Mas, bispo, você não conhece, o meu pai me abandonou. O seu pai do céu diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, ele diz que ele nunca vai te abandonar. Você precisa ter isso no seu coração, igual Jesus disse, o meu pai autorizou, então por isso eu vou falar. E o que é que eu vou falar? Ninguém tira a minha vida, eu entrego, eu dou a minha vida. Então, para eu exercer, receba isso no seu coração, primeira coisa, para eu exercer essa autoridade de Daniel, eu preciso entender que eu sou filho de um pai que nunca vai me abandonar. Nunca. Ainda que seja na fornalha, ainda que seja na cova dos leões, ainda que seja aonde for, ele disse, eu não vou te abandonar. Então, no meio de tudo isso, você precisa exercer essa autoridade. Espera aí. Tem que morrer, pai? Tem que morrer. Para quê? Para que os outros sejam salvos. Os meus filhos sejam salvos. Então, eu vou morrer, mas espera aí. Ninguém vai tirar a minha vida. Eu estou decidindo, eu entrego ela. Por amor a nós. Autoridade de filho. Então, qual é a situação que você tem passado nesses dias, que você precisa se posicionar como tal? É um confronto físico, é uma enfermidade, é algo na família, é algo na empresa, é algo, enfim, você precisa nessa manhã se levantar, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego, como Jesus, e diz assim, eu sei de quem eu sou filho. Isso não é uma palavra para mexer com a sua alma, o seu ego, não, isso é um posicionamento espiritual. Por quê? Porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra principados e potestades. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele já venceu principados e potestades. E se nós exercemos essa autoridade, ele diz assim, eu estou com vocês todos os dias da vida de vocês. Segunda e última coisa que eu queria que você pensasse, é que, por vezes, o inimigo vai afrontar, vai usar talvez a sua fé, talvez vai querer criar uma imagem para você adorar. O resumo de todo esse ataque, irmão, é porque ele quer entrar no seu coração. Como o apóstolo tem nos ensinado, Satanás, ele não esquenta de dividir seu coração. Para ele não tem problema, pode dividir o coração. Mas o nosso Deus, ele diz assim, olha, eu quero o seu coração, a sua vida. E eu não divido a minha glória com ninguém. Quem é que assumiu, quem é que morreu por você? Quem entregou a vida por você? Não foi Jesus? Com isso ele não conquistou para você a salvação, com isso ele não conquistou a sua vida. Você, quando você veio um dia à frente ou qualquer outro lugar, diz assim, Senhor, não, eu te entrego. Você talvez estava chorando, eu chorei muito no dia, não, o Senhor é o Senhor, eu entrego a minha vida, eu me rendo, tudo isso tal. Aí saí dali, um dia eu fui, me batizei, entreguei, não, eu tenho um Senhor. Ora, se ele é Senhor, ele é Senhor. Se eu entreguei, ele não obrigou você a fazer isso. Foi você que quis entregar a sua vida a Ele. Foi você que disse, eu aceito. Foi você que foi para as águas do batismo. Então, por favor, nesses dias, se posicione dessa maneira, como Ele sendo o seu Senhor. E Ele como o Senhor da sua vida, assim, olha, nós temos aqui o Anderson que entende bem disso. Você está numa rodovia, um guarda federal
pode ir no meio de uma rodovia, erguer o braço. O que tem que acontecer, Anderson? Para tudo. Correto? Por que ele faz isso? Porque ele tem autoridade. Alguém algum dia delegou essa autoridade para ele. Para. Acabou. Se você tem um Senhor, se você tem autoridade sobre a sua vida, Ele está dizendo nessa manhã, eu estou te dando, eu já te dei essa autoridade. Exerça, por favor. Por quê? Porque o mundo espera, irmãos, de nós, que nós exerçamos essa autoridade. Vamos orar? Fique em pé, por favor. Eu não vou chamar você à frente, mas eu quero, por favor, que você ore e pense. Irmão, sabe o que eu sinto? Eu sinto que esse vício sai hoje da sua vida. Eu não sei que vício que é, mas eu sinto que ele sai hoje. Eu não sei se é seu problema, você tem problema com bebida, com pornografia, eu não sei, mas eu sinto, sabe, que hoje o Senhor está, preste atenção, o Espírito Santo já habita em você. Você só precisa nessa manhã entender que Ele está em você e você nessa manhã é aquele encontro da vontade do Senhor, do propósito do Senhor, que é que você não viva mais assim com a sua fé. Então a sua fé nessa manhã encontra esse propósito e você vai exercer essa autoridade. Essa autoridade vai dizer nunca mais, eu não vou ficar preso nisso. Eu vou excluir o contato dessa pessoa do meu WhatsApp, da minha vida, o telefone dessa pessoa. Eu não vou mais dar ouvidos a esse tipo de proposta. Eu vou me posicionar. Se não quer que seja assim, eu não vou mais fazer isso. E se não for assim, eu vou te mandar embora. Então, a partir de hoje, você pode me mandar embora, porque o céu me deu uma palavra de autoridade, e eu tenho autoridade para dizer, eu não vou mais fazer isso. E o Rei dos Reis, que te deu essa autoridade, vai assumir a sua vida profissional. Você precisa se posicionar nessa manhã. Amém? Feche os seus olhos. Ore sobre isso. Deus conhece lágrimas, mas o mundo espiritual precisa ouvir a sua voz, o teu posicionamento. A não ser que você esteja satisfeito com essa tua vida de pecado, ou de ser humilhado, ou de estar se submetendo a essas coisas, a não ser que você esteja confortável com isso, então, viva assim. Mas deixa eu te dizer algo, Deus não tem essa vida para você. Deus te dá autoridade nessa manhã, para que você acabe, encerre isso na sua vida. Abre as suas mãos. Senhor, nessa manhã nós queremos como igreja nos posicionar. Nós queremos nessa manhã, mediante, Senhor Deus, a sua palavra, aquilo que o Senhor fez na vida de Daniel. Senhor, nós queremos, entendendo quem nós somos, a nossa identidade, Senhor, nós queremos exercer autoridade, Senhor. Nós queremos declarar sobre principados e potestades que o Senhor nos colocou, Senhor, contigo acima de tudo isso, e o Senhor já destronou tudo isso, Pai. E nós declaramos nessa manhã, Pai, vitória, autoridade sobre vícios, Senhor Deus, vícios praticados há anos, vícios com bebida, com pornografia. Senhor, nós em nome de Jesus clamamos para que nessa manhã venha do céu um basta, em nome de Jesus, algo sobrenatural. Senhor, porque o homem, a mulher talvez nessa manhã tenha tentado, esteja tentando já por dias, por anos, Senhor, não tem conseguido, e nós clamamos para que do céu
assim como o Senhor enviou na fornalha, assim como o Senhor enviou na cova dos leões, do céu venha o socorro, para que isso nessa manhã, em nome de Jesus, deixe de oprimir, deixe de prender, deixe de escravizar o meu irmão e a minha irmã, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a vida desses homens, Pai, homens segundo o seu coração, homens segundo a sua vontade, homens santos, Pai, em nome de Jesus. Já não é sobre o que eles fizeram, mas é sobre o que o Senhor fez na cruz, por eles, por nós. E nós clamamos para que nessa manhã o Senhor nos levante em autoridade, Senhor. Autoridade na nossa casa, no nosso trabalho, autoridade, Senhor, onde o Senhor nos levar, seja no trânsito, seja no meio da família, seja numa visita, seja no trabalho, Senhor Deus, novo que o Senhor está colocando. Nós nessa manhã clamamos para que os homens dessa casa e nessa manhã neste culto, ou que ouvirão essa palavra, recebam dessa autoridade e exerçam essa autoridade que estava sobre Daniel e que está sobre nós. Nós clamamos por homens libertos, homens livres, homens que tenham coragem, Senhor, de excluir contatos, dizer não para propostas que ainda humanas são boas, Senhor, são boas essas propostas, mas elas não fazem parte do teu propósito. São iguarias que o mundo tem tentado colocar, bebidas que o mundo tem tentado colocar, que são boas aos olhos do mundo, mas nós queremos dizer não nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos pelas mulheres que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, uma palavra de bênção, porque ainda, Senhor Deus, que o mundo, talvez o marido, um filho, talvez um líder, Senhor Deus, talvez uma liderança, talvez, Senhor Deus, um gerente, Senhor, liberou palavras de morte, Senhor. Eu quero declarar que a palavra do céu não é essa. A palavra do céu é que o Senhor está conosco e que nós temos essa autoridade, sim, e essa pessoa, essa mulher vai caminhar. Eu quero declarar que a palavra do médico, Senhor, ele não tem a última palavra. A palavra do céu, que tem autoridade sobre a nossa vida e nos dá autoridade sobre isso, é que nós clamamos por cura, e nós clamamos para que essa doença saia dessa mulher, esteja aqui ou esteja ouvindo depois essa palavra, e que ela seja curada, curada da sua alma, curada dessa depressão, curada no seu físico, curada no meio da sua casa, em nome de Jesus. Eu quero clamar, Senhor Deus, para que, Senhor, haja no nosso meio, o Senhor levante no nosso meio jovens posicionados como Daniel e seus amigos, como como jovens de Deus nesses dias, que vão dizer não ao sistema, que vão dar mais tempo ao Senhor como Daniel. Eu vou subir para o meu quarto, eu vou buscar o meu pai, eu vou ter um tempo com meu pai, ao invés de dar tempo, Senhor Deus, para as mídias sociais dos nossos dias. Senhor, eu quero clamar para que o Senhor levante no nosso meio jovens que vão saber exercer essa autoridade, Senhor. Os políticos querem os evangélicos, Senhor, os políticos querem o nosso voto, Senhor Deus, mas nós queremos saber o que é que os céus querem de nós. Senhor, nós não queremos ser uma maioria do nosso país somente, nós queremos, Pai, exercer a autoridade do reino do céu. Nós queremos dizer, venha o teu reino e seja feita a sua vontade através da nossa vida. Nós clamamos, Pai, e oramos, Pai, por nossa cidade, para que a nossa cidade, nós como igreja queremos exercer a autoridade que o Senhor nos deu, que a nossa cidade, nesses dias, receba do céu uma intervenção divina. Nós, Senhor Deus, erguemos as nossas mãos e clamamos por nossa cidade. Venha, Senhor Deus, sobre a nossa cidade e faça milagres, Pai. Tira toda sujeira, tira, Senhor Deus, toda mentira. Senhor Deus, em nome de Jesus, tira a honra do homem, tira, Senhor Deus, a idolatria aos homens e traz sobre Araraquara, Senhor, sobre a nossa cidade, o mover do céu sobrenatural sobre nós. Clamamos pelo nosso país e como igreja nós exercemos a autoridade. Senhor, nós nos posicionamos, não é a palavra de Nabucodonosor, não é a palavra, Senhor Deus, de um juiz, de um presidente, Senhor, é a Tua palavra, Senhor, sobre nós. E nós clamamos, Pai, clamamos, se nós, como o Teu povo, Senhor Deus, que foi, Senhor, corrigido por um exílio, Senhor, nós queremos clamar misericórdia sobre nós.
nós aceitamos o Teu governo sobre nós, mas nós não queremos, Senhor, estar debaixo de uma autoridade injusta, nós queremos estar debaixo de uma autoridade do céu. Então nos ensina nesses dias a lidar com tudo isso, mas nos leva, Senhor Deus, ao Teu limite, até onde nós devemos ir, e quando o Senhor quiser, seja hoje, seja amanhã, nós queremos dar um basta em tudo isso, porque esta é a voz do céu. O Senhor tem, Senhor Deus, a autoridade. O Senhor nos diz que a criação, ela anseia, ela espera a manifestação dos filhos. Eis aqui os teus filhos, Pai, nós queremos exercer a autoridade nesses dias e clamar por justiça, clamar, Senhor Deus, por um governo do céu, clamar, Senhor, sobre prosperidade sobre a nossa nação. Senhor, nós não queremos que entre países haja, Senhor Deus, essa questão de alíquotas, de barreiras, não, nós queremos, Pai amado, que do céu venha, Senhor Deus, uma liberalidade, Senhor Deus, de prosperidade. Nós queremos que do céu venha, Senhor Deus, um romper de barreiras. Nós queremos que do céu venha o ouro e venha a prata, para que nós possamos cumprir o Teu propósito nessa terra, em nome de Jesus, Pai. Dá-nos visões desses dias do céu, dá-nos direção do céu, Senhor. Dá para a Sua igreja, nesses dias, Pai, algo que o Senhor precisa derramar nesses dias. Discernimento, autoridade, Senhor Deus, como um discernimento para nós usarmos essa autoridade nos momentos corretos, nos momentos que nós precisamos nos submeter. Nós vamos nos submeter, porque nós queremos que o Senhor está acima de todas as coisas, o Senhor governa todas as coisas, mas quando for para nós nos levantarmos, Pai, erguemos as nossas mãos e darmos um basta e declararmos que chega, porque esta é a voz do céu. Nós queremos discernimento para fazer tudo isso no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós rejeitamos, Pai, todo o governo, Senhor Deus, que é contra a Sua palavra. Mas nós nos submetemos, Pai, à Sua vontade. E nós vamos caminhar debaixo da Sua vontade, debaixo do Teu propósito. Nós cremos, Pai, o Senhor tratou até Nabucodonosor, Pai. O Senhor tratou esse homem, o Senhor fez com que ele vivesse como um animal. Está escrito na Sua palavra. E nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, até que esse homem um dia se levantou e reconheceu quem o Senhor era. Nós vamos nos submeter, Senhor, porque nós cremos que acima de todas as coisas, acima do governo do nosso país, está o Senhor. O Senhor governa a nossa vida. E nós estamos aqui para, como igreja, exercer a autoridade que o Senhor nos dê. Senhor, nos dá os Seus comandos, nós vamos nos levantar como igreja. O que o Senhor quer de nós? O Senhor quer de nós jejum? Nós daremos. O Senhor quer de nós mais ousadia, nós seremos mais ousados. O Senhor quer de nós obediência, renúncia, nós entregaremos, Pai. Mas nós não queremos abrir mão de cumprir o Teu propósito nessa terra. Em nome de Jesus. Leva o Teu povo em paz para casa nessa manhã, abençoado. Ciente, Pai, consciente de quem nós somos, que nós temos um Pai que não nos abandona, que está conosco e que já nos deu a autoridade. Que o Teu povo saia daqui nessa manhã com essa graça, essa revelação, esse posicionamento, como Davi diante de Golias. Eu vou contra Ti no nome do Senhor. Essas pessoas, Pai, que precisam dessa graça, dessa unção, recebam isso nessa manhã. Igreja, eu Te abençoo. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que Te dá a identidade de filho, e a consolação, a revelação, aquele impulsionamento divino, celestial, para você se posicionar, que o Espírito Santo, tudo isso que o Espírito Santo te dá, esteja com você agora, e te acompanhe para a sua casa, e ainda hoje, você se manifeste de uma maneira espiritual, naquilo que você precisa se manifestar, em nome de Jesus.